Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você seja muito bem nesse dia. Nosso dia 52 dias aqui da nossa maratona de 365 dias. Nossa, já se passaram 52 dias, que bênção, né? Feliz por estar aqui, podendo mais uma vez compartilhar a palavra de Deus e por essa maratona, né? De cada dia a gente ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu acredito que se você está conseguindo acompanhar todos os dias, você vê que é muito simples você ouvir a voz de Deus, é muito simples você entrar, mergulhar dentro da palavra de Deus, que um simples versículo, um simples capítulo que você lê, vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua história, se você simplesmente se dedicar a fazer isso. Não precisa ler a Bíblia toda de uma vez só, já falamos isso lá nos outros dias, que a gente não precisa ler toda de uma vez só. Claro, se você puder, vai lá e faz, mas talvez você não vai aproveitar tanto quanto você pegar e ler ela aos pouquinhos. É igual uma comida gostosa, se você pegar de uma vez e colocar na sua boca, provavelmente você vai se afogar, vai ter um problema. Agora, se você ir comendo aos pouquinhos, degustando cada pedaço, sentindo o sabor, sentindo a textura, nossa, sabe, agradecendo, você vai aproveitar muito mais do que se você pegar, enfiar tudo na sua boca de uma vez só. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é igual, ela é assim. Por isso que são 360, né? Que eu escolhi fazer 365 dias, porque a gente vai ler um pedacinho da Bíblia por dia, um capítulo, um versículo, não vai ser nenhum capítulo, vai ser todos os versículos, pequenos versículos, carregados de informação, com uma riqueza incrível, e eu e você junto vamos meditar sobre isso. Eu tenho certeza que quando eu tô aqui falando, sua mente fértil está aí imaginando coisas, pensando em coisas, falando, nossa, por que eu nunca tinha pensado nisso? Eu lembro quando a gente estava lá em Gênesis, como Deus falou comigo, assim, com a gente tremendamente, e foi algo incrível que Deus falou, né? Então, hoje a gente vai continuar. Ontem nós lemos Mateus 6, o 5, e hoje nós vamos ler o 6, Mateus 6, 6, onde a gente leu sobre como nós devemos orar. Não ser igual aqueles que só querem orar para se aparecer, mas quando chega em casa, no tempo solitário, o tempo de solitude, não tem nada, não faz nada, não tem o seu tempo com Deus. E eu acredito que Deus, ele deixou esse versículo em específico para cada um de nós. Existe um lugar que Deus quer que nós nos encontramos com Ele. Eu sei que tem dias que não é possível, que você vai ter que orar no carro, no banheiro, antes de levantar, porque o dia vai ser super corrido. Às vezes a gente está com problema de saúde, não tem condições de levantar mais cedo para poder ter esse tempo de intimidade com Deus. Eu lembro que um ano atrás, eu tinha, assim, durante vários anos, eu mantive o hábito de acordar às 5 da manhã, todos os dias, e ter meu tempo de solitude com Deus, até ficar doente, e ainda estou lutando contra isso, né, uma anemia, e eu sinto meu corpo muito cansado, mas mesmo assim, eu não deixei de orar, não deixei de fazer, mas não com aquela intensidade que eu tinha antes. Eu não vejo a hora de terminar meus tratamentos, sabe, de meu corpo ter energia de novo. Inclusive, a minha médica falou que eu estava com depressão, que eu falei, olha, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas meu corpo não me ajuda, não sei o que, não sei o que. E aí, ela falou, você tá com depressão. Eu falei, não tô com depressão, porque eu quero viver, eu quero conquistar as coisas, mas o meu corpo não está me ajudando. E ela falou que eu tava com depressão. Eu fui procurar outro médico naturalista que trabalha com medicina alternativa e aí fizemos os testes. Ela falou: realmente você tá anêmica, você não está deprimida, você está anêmica e talvez isso é para você. Talvez você está sentindo uma fadiga, um cansaço, um desânimo da vida e aí você vai no médico para pedir uma ajuda, porque afinal de contas eles estão ali para nos ajudar e ele vai te dar uma ajuda. Você tá com depressão. É muito fácil falar que uma pessoa saudável está com depressão quando o corpo dela não está colaborando. O meu não estava mais colaborando e eu queria fazer mil coisas, mas fisicamente eu não tinha energia. E aí a médica falou: olha, você tá anêmica, você precisa repor ferro, cálcio, não sei o que, enfim, meus exames
de vitaminas estavam muito baixos e eu continuo nesse processo que não é uma coisa do dia para noite. Assim como eu cheguei naquela anemia, não foi do dia para noite, não é do dia para noite que eu vou ficar bem de novo. Claro, eu já estou muito melhor do que quando eu estava. Hoje eu já tenho vontade de fazer as coisas, estou tomando suplemento, enfim, mas é um processo até a Nilce voltar a ser quem ela é, saudável como eu estava. Eu continuo saudável, mas a anemia muitas vezes ela rouba a nossa energia para fazer as coisas. A gente fala, eu não sei o que, não sei o que. Muitas vezes é só falta de equilibrar algumas vitaminas. Então, eu tô terminando um tratamento agora para já iniciar outro depois desse, porque tem que ser, lembra que são processos. Para eu chegar nessa anemia, foram anos de falta de vitaminas, que suplementos para chegar. Agora, para voltar a como era antes, a ter energia de dormir 4, 5 horas e acordar 100%, é outra bateria de tratamento. Então, assim como a palavra de Deus, que a gente vai aos pouquinhos aprendendo, buscando, assim também é quando você precisa cuidar da sua saúde. Então, eu estou, neste momento, tendo aquela dificuldade física de poder levantar às 5 da manhã, porque 1 hora de sono para mim hoje faz muita diferença, porque eu estou me recuperando dessa anemia dos 47 anos, que é desafiador. Mas graças a meu bom Deus, que quando a médica me deu esse diagnóstico, falei, não, de jeito nenhum, não tô com depressão. Eu tive depressão quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu tive uma depressão hormonal. Imagina, eu trabalhava em São Paulo, em restaurante, lá com um monte de gente ao meu redor, e de repente eu chego em Chicago, só tem uma janela, neve, frio, e o meu corpo parou. Então eu entrei num choque e eu tive uma depressão hormonal, onde eu tive que tomar remédio para meus hormônios voltar ao normal, como eles eram antes. Então eu sei o que é ter uma depressão, porque quando você tem uma depressão, seja lá hormonal, física, o que seja, a primeira coisa que a gente tem vontade, que eu tinha vontade, era não querer mais viver. E aí, quando eu vou agora de novo pra médica, eu falo, o meu corpo tá assim, você tá com depressão? Eu falei, não tô, porque a minha cabeça tá bombando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero não sei o quê, quero ganhar o mundo no braço, mas fisicamente eu não consigo, então não tô com depressão, não tô com depressão. Então, até se você, por acaso, tem esses sintomas de estar querendo fazer 1000 coisas e não tem energia, provavelmente você está com seu ferro baixo, você tá anêmica. Ou você não quer mais viver, talvez você esteja com depressão. Busque a ajuda de alguém, porque se você está com depressão, você precisa de ajuda médica, precisa entrar com medicação controlada, com o médico te dizendo tanto. Eu fiz o tratamento, depois fiz o desmame, que não é simples assim. Mas hoje eu dou graças a Deus que hoje eu sei lidar com isso muito bem. Então, quando eu fui diagnosticado pela segunda vez com depressão, eu falei, depressão não, tenho certeza disso. E hoje eu continuo afirmando, eu não tenho depressão. Fisicamente eu não estou bem, mas a minha cabeça, nossa, eu tô crescendo, tô aqui fazendo vídeo, fazendo 1000 coisas, porque a minha cabeça, a minha vontade de viver, aquela alegria de querer as coisas, tá 100% funcionando, tá 100% funcionando. Amém? Ficadica.com.br. Então, vamos lá. Então, vamos lá para o nosso... Hoje nós estamos em Mateus 6,6, que diz assim... Ontem a gente viu lá como a gente não deve orar. Como Deus tem nojo de quando a gente quer se aparecer. Fazer nossa oração para se aparecer. Ter o nosso tempo com Deus para se aparecer. Deus não quer isso. Não que no meio daquelas pessoas que estão ali querendo se aparecer, não tem alguém que realmente está derramado na presença de Deus. Também isso, a gente não pode julgar, que a gente não sabe. Tem pessoas que estão lá no culto que não levantam um dedo, mas o coração dela está derretendo na presença de Deus. Já tem outros que estão lá todo escancarado e só da boca para fora. Então não somos nós que julgamos a temperatura da fé do outro. É Deus que está olhando. E a gente tem que fazer o quê? Olhar para as coisas de Deus com o quê? Com a nossa própria lente. Lembre que eu uso a lente sempre com a metáfora, que eu não posso medir a minha fé pela lente dos outros. Eu tenho que usar a minha lente. Com a minha lente eu vou enxergar direitinho. Com a lente do outro eu nunca vou conseguir fazer o que o outro faz. Eu tenho que ter a minha própria intimidade com Deus. Eu tenho que buscar. E sempre buscando mais. E quando vou encontrar um nível de satisfação, o dia que a gente foi para a glória. Estiver lá com ele. Lá ele vai dizer, Nilce, você precisa tanto. Mas enquanto a gente está aqui, o pouco é muito e o nada é nada. Então,
Lembra que eu falei ontem, qual que é a melhor oração? A melhor oração é aquela que você faz. Não é aquela que você escutou alguém, ele fala tão bonitinho. Ok, ele fala bonitinho, mas Deus quer ouvir o seu estilo, o jeito, a sua própria linguagem. Deus quer ouvir o jeito que você fala com ele. Muitas vezes você vai chegar. Eu lembro uma vez que eu tava numa fase que eu não tava bem, e aí eu cheguei pra minha pastora, assim, eu tava me sentindo super mal. Eu falei, ai Deus, eu acho que eu não tô orando direito. Eu fui falar com a minha pastora dela, eu falei, não consigo orar. Ela falou, mas o que que você faz? Eu falei, às vezes eu chego lá e sento no meu sofazinho ali, e eu só falo, ai Deus, cheguei aqui, não quero falar nada, não quero, não quero me expressar, não quero nada, eu só quero ficar aqui. Aí a minha pastora falou assim, minha filha, e se eu te disser que Deus só quer que você esteja lá na presença dele? Se você vai falar, se você não vai, se vai chorar, vai resmungar, até dar um cochilo, você veio para a presença dele. Deixa o resto com ele. Seja você. Tem dias que não tem nada para falar. Tem dias que você não quer ouvir nada também. E Deus respeita isso. E sabe o quê? Melhor você ter esses 2 minutinhos ali. Não deu nada para falar. Vou ficar só aqui contigo. Pronto. Você foi até lá. E Deus se agrada do seu. Como é que eu vou dizer? Lembra da oferta da viúva pobre? Ela deu 2, 3 moedinhas lá e Deus olhou, e Jesus olhou e falou assim: uau, essa deu tudo que ela tinha. Em compensação, outras pessoas davam muito, 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 mas davam o que estava sobrando. E essa mulher deu o tudo. Então, Deus quer o seu tudo, o seu tempo ali de ficar. Não tenho nada para falar. Deus, não tenho nada para falar. Hoje eu não tenho nada para falar. Tô vazia de mim mesmo. Tô vazia de tudo. Não tenho nada para falar. Mas vai. Amém? Vamos lá ler o 6. Então a gente leu ontem como a gente não deve orar. E continuando, isso foi o 5, agora no 6. Mas vocês, quando orarem, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ver, pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Então, é necessário que a gente tenha esse lugar secreto. Eu lembro uma experiência, um testemunho de um irmão que eu conheci, que ele falou, ele morava numa república, mas ele queria ter o tempo de intimidade com Deus. O que que ele fazia? Como ele não podia ficar no quarto, porque ele dormia com outras pessoas, sabe, as beliches, e cada um tinha a sua caminha, ele ia pro banheiro de madrugada, quando todo mundo dormia, que ele via que todo mundo dormia, ele levantava, pegava a Bíblia dele, ia pro banheiro, daí ele tava super cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, foi pra escola, enfim, 1000 coisas. Ele pegava a Bíblia, subia em cima do toilet, em cima do vaso sanitário, ficava de pé em cima, se equilibrando para ele orar. Ele orava de pé em cima do vaso sanitário, com a Bíblia na mão, ali ele lia a Bíblia dele, fazia o devocional dele de pé. Ele falou, porque se eu me ajoelhasse, eu dormia lá. E ajoelhar não era recomendado por causa que não era muito bem limpinho. Então, o que ele fazia? Que era um cubículo muito pequeno, ou só tinha espaço para ficar de pé. Então, ele subia nesse vaso sanitário, ficava de pé, ali ele orava, ali ele estudava a palavra de Deus. Qual a desculpa que nós estamos dando? A desculpa que a Neuci está dando hoje. A desculpa da Neuci hoje é que ela está anêmica. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu não tenho força para fazer isso, eu ainda assim, eu vou e faço. Nem que seja no meu banheiro, nem que seja 1 minuto, nem que seja, eu vou fazer, eu vou lá. Não estou levantando às 5 da manhã para ficar 2 horas acordada na presença de Deus, mas ainda assim, eu estou fazendo, nem que seja um pouquinho, vou continuar fazendo. Por quê? Porque para mim isso é vital. Eu até falo pro meu marido, olha, me deixa, eu preciso ficar um tempo com Deus sozinha aqui, porque senão meu dia não vai fazer sentido. Tá faltando alguma coisa. Qual a desculpa que a gente tá dando? Será que a gente tá precisando ficar de pé em cima da privada? Não recomendo se você tiver algum problema de saúde ou coisa assim, não recomendo, mas é uma opção. Não tem desculpa. Isso é pra mim também, tá, Neuci? Escutou? Não tem desculpa. A anemia vai passar. E eu não vejo a hora de poder voltar a não precisar dormir tanto para me recuperar fisicamente. Não vejo a hora.
Porque para mim isso é vital, é importante. Assim como respirar, assim como comer. Amém? Então, e aí o que que acontece? Você vai lá pro seu quarto, você não pode ver Deus ali dentro do seu quarto com a porta fechada. Você não pode ver, mas Ele tá te vendo. Ele tá vendo o seu sacrifício, o seu esforço. E aí quando eu falo pra você que a anemia deixa a gente sem limite, eu lembro uma vez que eu tava em jejum, a gente tava num propósito de jejum, todas as mulheres, e eu já estava anêmica, mas eu ainda não sabia. E eu cheguei para ajudar a montar o salão do chá das mulheres, que a gente tem um chá de mulheres todo o primeiro sábado do mês aqui na minha igreja, e eu sou uma das lindas, então eu sempre chego cedo. E eu tava de jejum, eu cheguei, minha amiga olhou para mim e falou assim: amiga, você tá branca, você tá amarela, você tá pálida, o que você tá fazendo? Eu falei: eu tô jejuando. Aí ela olhou assim: menina, Deus não mandou a gente fazer as coisas assim, você tem que ter sabedoria, você não tá bem, olha a sua cara, você tá quase desmaiando. E realmente eu tava uma fraqueza assim num trem. E ela falou assim: Deus em nenhum momento vai querer que você sacrifique a sua saúde por isso é falta de sabedoria. Aí eu, aí eu falei assim, aí ela foi lá, ela mesma lá, pegou o negócio e vai comer, porque você não tá bem. Naquele momento, ela é muito mais, ela tem muito mais tempo de caminhada com Deus, ela tem muito mais experiência. Eu sou novinha na fé ainda, hoje eu não sou tão novinha, mas naquela época eu era muito novinha, criança na fé. E ela disse: não, você não pode fazer isso. Em nenhum momento Deus vai pedir que sacrifique a sua saúde, porque Ele quer você bem para você. Daqui a pouquinho você vai ter que orar por essas mulheres, você vai ter que estar aqui intercedendo, você tem que estar bem. E com essa cara você não vai conseguir fazer nada. E eu, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso, sabe? E Deus quer que a gente tenha sabedoria. Fazer um jejum, você tem que ter sabedoria para fazer um jejum. Fazer o seu sacrifício por amor a Deus, tem que ter sabedoria, porque Deus não quer, Deus não se agrada daquilo que não está te fazendo bem. Quando a gente for fazer um jejum, você tem que estar bem, ninguém precisa saber que você está fazendo, mas fisicamente você está bem, a sua saúde está bem. Eu acredito nisso. Eu ouvi aquela palavra e falei: nossa, eu não vou mais fazer isso. Até eu não me recuperar, eu não vou mais fazer isso. Porque eu estou colocando em risco a minha vida, a minha saúde, porque eu posso desmaiar aqui, cair, ter que chamar um bombeiro. Não sei como é que é no Brasil, mas aqui chamar um bombeiro é um trem. Ninguém quer chamar um bombeiro. Sem contar que é muito caro, por mais que você tenha um plano de saúde. Claro que precisa, não tem conversa, mas é um erro meu provocar uma coisa que não precisa. Então, naquele dia eu disse assim: eu vou continuar fazendo jejum, que é uma coisa importante, mas com sabedoria. Não faça aquilo que Deus não te pediu para fazer. Se Deus te pediu fazer um jejum de um dia, 1 hora, ou seja, 10 dias, faça. Se ele te pediu para fazer, faz. Até outro dia teve um amigo que falou assim: eu fiquei 5 dias de jejum só na água. Aí eu falei: eu queria e aí eu orei e falei: Deus, eu também queria fazer jejum só na água. Aí Deus falou comigo, Deus é lindo, né? Falou assim: se você fizer isso, eu te mato, porque você nem pode, você tem que primeiro cuidar da sua saúde, depois você pensar no que você vai querer fazer pra mim. E se eu não te pedir, não faz, eu não tô te mandando. Aí eu falei: é verdade, Deus, o Senhor tem razão, ainda bem que eu sou filha tua, porque o Senhor vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer. Então, eu tenho sabedoria. E quando eu vou fazer isso, eu vou fazer em secreto, ninguém precisa saber. E aí, tanto que, e quando a Bíblia fala de jejum, o que ele fala? Assim: veste a sua melhor roupa, penteie o cabelo, rabo o rosto. Ninguém precisa saber, é entre você e Deus. Se ele te tocar no coração para você compartilhar, ok. Mas se não, é entre você e ele. Amém? O nosso tempo de oração, ele não precisa ser gritado em cima do muro. Olha, eu tô fazendo isso. Aliás, eu tô falando isso para você porque neste momento eu não estou fazendo isso. Mas o dia que eu fizer, você não vai ficar sabendo. A não ser que Deus vai falar. Porque você não faz assim. Mas eu não vejo a hora de voltar recuperar a minha saúde de novo, para poder voltar a fazer, né? Aí eu agora estou aqui, tomei minhas vitaminas, dormi bem, descansei bem, tô 100%. Amém? Então, quando você vai orar, vai pro seu quarto, feche sua porta, Deus quer te ouvir. E se você não tem nada para falar, Deus só quer te ter ali no colo dele. O melhor momento do dia é a hora que não tem barulho, tudo está em silêncio.
Não sei onde você mora, não sei o lugar que você está, mas procure durante o dia um horário que você pode ficar sozinha com Deus, é muito bom dentro do carro, ou até se você está pegando um busão, tá ali, se distrai um pouquinho, fica na presença de Deus, mesmo com todo o barulho em sua volta. É possível você poder fechar os olhos, não, que depende de que a gente tá, não pode fechar olho nenhum, né? Mas ficar ali no seu coração, ali na sua mente, conversando com Deus. E se possível, ache um banheiro para você subir em cima do vaso e ter o seu tempinho com Deus. Porque nada limita Deus. Deus está em todos os lugares. Ele só quer ver o nosso coração e a simplicidade do nosso coração de estar na presença dele, independente do lugar que eu esteja, independente da situação. Não espere vir um tsunami na sua vida para buscar Deus. Depois que o tsunami chegar, Deus não vai ouvir? Claro que ele vai ouvir lá também. Mas eu acredito assim, que quando a gente busca Deus, é como se a gente estivesse jogando um cheque em branco para o nosso futuro, sabe? Dando para Deus um cheque em branco. Na hora que eu precisar, Ele vai assinar o valor exatamente do que eu precisar. A oração é como um cheque em branco, que eu vou entregando nas mãos de Deus, entregando nas mãos de Deus. No dia que eu precisar sacar, o dinheiro vai estar lá depositado na conta, exatamente o valor que eu preciso para aquele momento. Ou seja, quando o tsunami chegar, o valor para mim, para minha vida, para minha família, para as pessoas que são importantes ao meu redor. Todo mundo é importante, mas especialmente aquelas que são importantes para mim. Deus vai guardar, porque o crédito já foi lançado. A oração é um cheque em branco que eu largo nas mãos de Deus e na hora que eu preciso vai ser sacado. Amém? Fica com Deus, a gente se fala. Que se essa mensagem fez sentido, compartilha, curta. Porque é importante quando você vai curte, porque o YouTube entende que isso é uma coisa importante e eles divulgam para outras pessoas. Amém? Um abraço, Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau.